Olá, tudo bem? Estamos dando início ao nosso primeiro podcast do MIT Empresarial. Eu sou Luana Zanardi. E eu sou Jonathan Zanardi. E nós estamos hoje com o nosso primeiro convidado, que é uma pessoa muito especial. Quem é, Jonathan? Legal, vamos lá. Então ele é empresário em diversas frentes, né? Dentre elas, o UP Educacional, o UP Contabilidade e também ele é idealizador do MIT Empresarial. Nós estamos aqui com ele hoje... Aislan Westphal! Chega, tomei um susto aqui agora. Você viu? É o corinho. A gente tá, olha, o casal unido é outra coisa. Jogral eu não via nem desde a sexta série. Ficou muito bom, parabéns. Bom, satisfação estar com vocês aqui. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de ser convidado para a primeira entrevista, a primeira edição do Meet Talks. Eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade de dicção, né? Meet Talks. Eu tenho que falar mais. Mas é um privilégio estar com vocês. Apesar de que vocês conhecem boa parte da minha história, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal aí sobre negócios, sobre princípios, enfim. Tudo que nós conversamos anteriormente, eu acredito que vai ser bem enriquecedor para o público de vocês do Meet Empresarial. Legal, legal. E a ideia do Meet Talks realmente é essa, a gente poder trazer cases aqui de empreendedores, né, empresas, desde a sua concepção até o sucesso, né? Porque é óbvio que a gente quer conhecer histórias aí que nos inspiram e nada mais justo, né, do que a gente trazer o Aislan aqui para o nosso primeiro podcast. Esse é o primeiro podcast do Meet Talks. Olha que beleza. E já começamos em grande altura, né? Então, nos acompanhe nos próximos episódios também. A gente vai trazer aí muita coisa boa para você assistir, né, Luana? Com certeza. Se prepare. É isso aí, maravilha. Mas, Aislan, então, vamos lá. Começando com a primeira pergunta. A gente já conversou aqui a respeito, né? Então, hoje você tem ali a UP Educacional, você tem a UP Contabilidade, idealizador do MIT Empresarial também, dentre outros vários projetos que a gente vai conversar aqui na sequência. Mas eu queria ouvir um pouquinho do início da história, como tudo começou, né? Compartilha aí com a gente como é que foi o início. Então, vamos lá. Talvez muitos não saibam, mas eu tive um período da minha vida que eu não conseguia falar e não estava conseguindo andar. Então foi assim que começou. Eu havia nascido. Então, mas falando do início do empreendedorismo ou de quando eu comecei meu primeiro negócio, eu comecei muito cedo, com 17 anos, eu comprei um salão de cabeleireiro. Então, eu fiz um curso de cabeleireiro e acabei comprando um salão de cabeleireiro. Já no primeiro ano, abri a segunda unidade. Então, eu comecei muito cedo. Depois disso, aí a vida teve um período aí onde eu me afastei da área empresarial e fui pastor por 16 anos, que não deixa também, no aspecto de gestão, de ser um negócio. Então, também tinha gestão. E só em 2013... eu fui novamente empreender, aí de fato, com uma empresa, com um negócio, objetivando lucro, né? E foi na área de treinamentos. Mas nós vamos falar de treinamentos depois, porque daí tive mais uma bifurcação aí na minha história, que foi o início da UP Educacional, que na época a gente nem chamava UP Educacional. Mas a UP Educacional, como empresa de educação, teve muito sucesso. Nós formamos, né, entre graduação, pós-graduação. Naturalmente, alguns só passaram pela instituição, né? Mas a grande maioria se formou. Foram mais de 5 mil alunos. Então, aqui na cidade, né? Pensando de forma local. Apesar que tínhamos alguns alunos de outras cidades, né? Mas o grande volume era aqui local. Então, nós tivemos um grande sucesso. Até muita gente nos chamava pelo nome da instituição, né? Que era uma universidade que nós representávamos. E daí, mais recentemente, nós registramos uma marca própria e começamos a vender esses produtos e serviços, fornecer esse serviço e produto já com a nossa marca, como UP Educacional. Eu acredito que todo mundo tem uma história com relação à pandemia. Nós temos histórias boas, histórias ruins também, como qualquer pessoa que passou por isso no globo terrestre. Mas especificamente dentro da questão das empresas, dentro dos nossos negócios, durante o período da pandemia, eu me lembro que algumas vezes nós estávamos com o escritório vazio, era uma sala grande, tinha quase 400 e poucos metros quadrados, né? Que era ali a parte de gestão da faculdade.
E eu me lembro que alguns funcionários não estavam vindo naquele período, que tinha alguns momentos que tinha um pico, né, de morte, etc. Os casos estavam proliferando demais. E eu me lembro que uma manhã eu fui para o escritório, estava totalmente vazio, e eu olhei aquele espaço vazio todinho, e eu fiz uma oração. Falei, Deus, quem que monta uma estrutura desse tamanho, né, tudo assim de boa qualidade, né, o espaço muito bonito, para ficar vazio, né? Lógico que estava vazio por causa da pandemia, as pessoas não estavam trabalhando no local, mas mesmo assim eu achava que a estrutura estava subutilizada. E aí eu comecei, eu vou falar daquilo que eu creio, né? Eu comecei a orar e buscar a presença de Deus para entender o que eu poderia fazer além do trabalho com a graduação, pós-graduação, com os cursos que a gente oferecia. E até teve ali um lancezinho de querer iniciar algum projeto com marketing, marketing digital, de repente uma agência ou algo do tipo. Mas passados uns dias surgiu a ideia da Up Contabilidade. E eu gosto de contar essa história porque eu pago contabilidade há mais de 20 anos. Eu tinha que ter uma aposentadoria, né? Uma hora que você para de pagar o contador, né? É igual o carro, eles não pagam mais IPVA. O carro fica, né, um pouquinho mais antigo, não paga IPTU, ou IPVA. E eu pensando assim, poxa vida, e o que eu tenho de fato, né? Talvez eu era praticante daquela frase, né? Contabilidade é um mal necessário, né? Uhum. E eu pensei assim, poxa, a contabilidade poderia ser algo muito mais interativo com o empresário, quase um parceiro de fato, né? Porque ele tem os números, ele tem os dados, ele tem as informações, ele conhece as regras. Eu falei, poxa, e se eu iniciasse então um projeto de contabilidade, uma empresa de contabilidade, com essa perspectiva que eu tenho como empresário, ou como empreendedor, talvez lá mais na fase inicial. E aí eu comecei a buscar informações. Graças a Deus, tenho bons amigos, tenho inclusive amigos contadores, já que estão aí há bastante tempo no mercado. Então eu tinha uma fonte de informação bastante segura. E eu busquei as informações sobre LTV, sobre aquisição de cliente, enfim, tudo aquilo que era necessário para pensar na viabilidade do negócio e vi que era um ramo interessante para investimento. Então, ele casava com um anseio meu de que a contabilidade pudesse, de fato, ser mais do que alguém que envia uma guia de recolhimento, antes sim, um parceiro, e também casava com os aspectos, né, da viabilidade financeira, enfim, me pareceu bem interessante. E comecei a desenhar o plano de negócio. Nós já tínhamos registrado a marca Up para a educacional, e aí surgiu a ideia, então, de iniciar a Up Contabilidade. Isso nós estamos falando de 2022, sim, meio da pandemia ali ainda, né? Ainda em 23, acredito que foi 23, não, em 22 ainda, nós estávamos conversando sobre como buscar clientes, como nos relacionarmos agora com o CNPJ, né? Uhum. O famoso B2B. Uhum. E aí surgiu a ideia de fazer um evento de negócios com empresários, que é o Meet Empresarial, que dá nome e cria, né, a geradora do nome Meet Talks, e o evento foi um sucesso. Então, de lá para cá, a Up Educacional, a Up Contabilidade, cada vez mais foram se fortalecendo, se estabelecendo no mercado, e a Up Contabilidade gerou um movimento, nós chamamos de um movimento, né? Porque o Meet Empresarial não é uma empresa, ele é um movimento que busca mobilizar empresários, gerar conteúdo, gerar conhecimento e, acima de tudo, gerar network, né? Relacionamentos de negócio. E o incrível é que há alguns momentos que o Meet Empresarial quase se torna maior do que a Up Contabilidade e maior do que a Up Educacional. Até eu vou passar aqui uma informação fresquinha, sem dizer nomes e sem dizer locais, né? Uhum. Mas o Meet Empresarial ele está saindo agora também do estado do Paraná e vai iniciar uma frente em Santa Catarina. Olha só, hein? Não posso falar nada mais do que isso. Mas enfim. Novidades. Dando um pano de fundo aí, né? Uma visão geral. Então, de 2014 para cá, educacional, um pouquinho antes dos treinamentos. E mais recente, indo para quase 3 anos, a Up Contabilidade e o Meet Empresarial são as frentes que a gente tem focado e investido energia, recurso financeiro e também o conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos anos. Legal. E o que é interessante o empreendedor ele não pode ter medo da mudança, né? Porque a gente viu aqui, né, o Wesley comentando que ele começou, né, com a educacional, na verdade antes, né, cortando cabelo,
do cabelo, nós temos ali, ele foi para o ministério, serviu como um pastor, sim. que também entenda, né, no bom sentido da palavra, é um negócio onde você precisa administrar, a igreja ela precisa ser administrada, e várias frentes de negócio acabam saindo até mesmo dos irmãos que vêm procurar aquele aconselhamento, né? Da parte ministerial, nós fomos ali para educacional, começamos lá com os treinamentos, né? Depois veio a faculdade, contabilidade, né? Então, olha só, isso eu acho muito interessante, bem legal no empresário, né? Que ele não pode ter esse medo de fazer. Então, eu acho isso muito interessante, principalmente em você. Agora, pessoalmente falando, conheço o Aislan já há um bom tempo, né? A gente fala, talvez seja o temperamento, eu já não sou tão assim. Eu talvez ainda ficaria como cabeleireiro, estaria como cabeleireiro ainda, né? Mas graças a Deus que foi você. Mas talvez, eu quero que você fale um pouquinho... como você toma essas tomadas de decisões são muito importantes, né? Porque elas estão te levando aonde você está hoje, isso é muito bom. Nós vemos hoje várias frentes acontecendo, né? Mas não são decisões fáceis, né? Então, o que o empresário precisa ter para tomar essa decisão? Porque não é uma decisão fácil, né? Não. A gente pega, por exemplo, a parte educacional ali, que foram 10 anos da educacional. 11 anos. 11 anos, né? Poxa, e daí agora vamos pivotar, né? A educacional continua, mas daí veio contabilidade, que é um produto totalmente diferente. Sim. Então, assim, não é uma decisão fácil. Como é esse processo de decisão? Como ele acontece? Mas deixa eu acrescentar uma pergunta aqui também, que eu queria ter feito ela antes, para você explicar para as pessoas. Porque eu percebo que dentro desse assunto criar, expandir, né? O nome UP, da onde surgiu, por que surgiu, daí você já responde a pergunta do Jonathan, mas responde a minha primeiro, para as pessoas saberem também, né? Muitas pessoas falam VUP, não sabem falar. Então explica para as pessoas. O VAPO. O VAPO, explica para as pessoas o porquê, o UP Contabilidade, a marca UP, como surgiu, por quê. Então, vamos lá. Primeiro, eu sempre vou falar das coisas que eu creio, tá? Então, aquele que estiver nos assistindo ou ouvindo esse episódio, precisa se acostumar com o fato de que o Aislan, ele é cristão. E ele vive uma vida pautada pela sua relação com Deus. Por um bom tempo, eu orava e falava assim, Deus, eu queria um produto meu. Porque a UP Educacional, ela representava um produto de terceiro. E quando você representa um produto de terceiro, você está submetido a determinadas regras, que nem sempre são aquelas que vão de encontro com a minha verdade, com aquilo que eu acredito. Então eu orava e pedia isso. Falei, Deus, eu quero ter um produto nosso. Para a gente chancelar cursos junto ao MEC, o investimento é grande. E nós já estávamos, nesse momento, pensando aí em 2021, 2022, na linha descendente da demanda desse produto. Porque havia uma demanda reprimida, o IAD veio e ao longo de uma década e meia, quase 2 décadas, porque às vezes dá a impressão que IAD é coisa nova, mas não é coisa nova, né? Essa demanda reprimida, ela já foi suprida e hoje há um fluxo, obviamente, de busca e de necessidade, há uma demanda, mas é diferente de demanda reprimida. Então não valeria a pena, pelo menos assim eu entendi, fazer um alto investimento para um produto que já saiu daquele topo de necessidade, de demanda. Eu falei, então não vou investir nisso, vou investir em outra coisa, porque eu queria ter um produto próprio, nosso, que a gente pudesse criar as regras de acordo com aquilo que a nossa mente, o nosso coração determina. Generosidade, bondade, disposição, excelência e outros valores que norteiam a minha vida. E no meio disso, eu senti que eu estava sendo despertado por Deus. Então, da onde veio o nome UP? Surgiu da palavra wake up, que é despertar. Despertar. Só que eu não queria colocar o wake por várias razões. Wake up já tem outras marcas registradas com variações dessas. E também eu queria fazer uma alusão ao meu nome, Westphal. Né? Eu particularmente gosto do meu nome, gosto do meu sobrenome, gosto da história da minha família. Então eu também queria fazer uma alusão a isso. Aí o Wake Up já tinham variações registradas. Eu pensei, então, por que eu não colocar W, que até era o nome da empresa de treinamentos outrora, a AW Vesta,
Por que não colocar o w.up, que era inicialmente o projeto do nome era w.up. Só que daí, de novo, para efeito de registro, para criar o domínio depois do site, ia ficar ruim. Então, de w.up, que seria o Wake Up, né? E o W também fazendo alusão ao Westphal, acabou virando W-Up, como alguns falam. Muito embora, como está unido, seria o Up. Aí o Up contabilidade e o Up educacional. Então é por causa desse despertar. Até deixa eu aproveitar e dar um recado antes de responder ali. Eu não tenho dúvida que essa entrevista de hoje, e como outras que temos dado, e o trabalho que temos feito do MIT Empresarial, ele tem um propósito, uma missão. E uma das vertentes dessa missão é despertar as pessoas para empreender, para iniciar o seu negócio e tornar-se um empresário de sucesso. Então, por isso, Up. Você pode depois pensar, Wake Up. Legal. Agora, Perfeito. respondendo... Aí, em relação à mudança, né, que eu havia comentado. Ah, tá, sobre pivotar. Isso. Como é para mim isso, né? Isso, é. Então, na minha adolescência, juventude, eu vi uma banda gospel lá e tinha uma música que dizia assim: eu sempre fui a fim de revolução, me metia em tudo só para ver as coisas se transformarem. E eu me lembro quando eu vi essa música, eu falei, cara, isso aqui sou eu. Eu gosto de me intrometer. Eu gosto de me envolver. E eu gosto de mudar o status das coisas, né? Então, eu diria que você pode despertar isso e treinar isso em você, ou você tem isso nato. Nasce em você. Aí vem talvez a dinâmica dos temperamentos, o perfil, personalidade, etc. Então, no meu caso, desde criança, eu fui um cara que gostava de... Eu sempre fui curioso, gostava de aprender sobre as coisas. Então, um chuveiro queimava e um tirar para jogar fora, eu abria para ver como se dava para arrumar. Então, não é muito comum. Vamos dizer assim, é comum no meio de 200 milhões de brasileiros, muitos gostam disso. Mas se você pega um pequeno grupo familiar, 4, 5 filhos, ou sei lá, é um ou outro que tem isso, né? Então, é incomum nesse pequeno grupo, né? E quando eu venho para empreender, quando eu inicio o meu salão de cabeleireiro, que eu compro o meu primeiro salão de cabeleireiro, eu não iniciei, eu comprei, ali já começou a manifestar essas coisas. Desde a mudança de lugar do móvel. É impressionante isso. Se eu vejo um móvel muito tempo no mesmo lugar, aquilo me incomoda. Também sou assim. Só de mudar a posição já renova o ambiente. Sim. Né? Então, assim, lógico que com o tempo você vai aprendendo a ser mais responsável e mais profissional com as suas mudanças, com as suas revoluções. Eu costumava dizer que antes, que a cada 3 meses eu fazia uma revolução. Alguma coisa eu mudava, ou no ambiente, ou em mim mesmo, ou na mobília, ou na estrutura do escritório. Eu tenho um amigo que fala assim, toda vez que eu venho aqui no teu escritório, você está reformando, ou derrubando, ou construindo alguma parede. Você não sossega, não? Eu falei, não, cara, minha mãe já dizia, esse aí tem bicho carpinteiro, né? Só que com o tempo eu fui vendo que isso poderia ser uma força. Pode ser uma fraqueza? Pode. Mas poderia ser uma força. Porque o que acontece? As pessoas têm medo. Sim. O medo aprisiona ela. Aprisiona ela num emprego ruim, num salário ruim, aprisiona ela em uma série de situações que não são saudáveis para ela. Eu vim destituído desse medo. Eu não tenho medo de tomar decisão. Eu sei que a decisão ela pode me gerar prejuízo. A mudança pode me gerar prejuízo. Mas a minha régua de risco é o seguinte: se não me tirar a vida, não me tirou nada. Vai me deixar conhecimento, ou vai dar certo e vai me dar lucro. Nem sempre gera lucro? Nem sempre. Mas é nessa mudança constante que eu fui encontrando os meus acertos. Eu estava vendo um texto no Instagram, né? Rolando lá um Instagramzinho lá e... Se não me falha a memória, talvez eu fale o número errado, Elvis Presley gravou 750 músicas e apenas 40 se tornaram hits. Poderia dizer que, pelo menos por 710 vezes, ele gravou a música errada. Mas foi nessas 750 totais que ele encontrou as 40 certas. Então, tomar decisão, mudar de direção, é extremamente importante para quem quer ser um empreendedor ou um empresário. Porque o mundo muda, é uma constante. Sim. Se tem alguma coisa que é uma constante, o mundo está em constante mudança. Como que você quer ter êxito neste mundo?
em mudança constante, se tornando alguém inflexível, alguém que não quer mudar. Então, eu vejo que a mudança é o oxigênio do empresário. Ele vai pivotando e vai ajustando e vai melhorando. Em algum momento, depois de 750 canções gravadas, ele encontra 40 hits e se torna o rei do rock. Sim. É mais ou menos nessa linha aí. Ele encontra o ideal. O ideal. Ali. Isso. O ideal. Uma das coisas que você comentou e soa bem forte, e também para quem te acompanha, conhece, em relação a valores e princípios. Você tem isso muito forte dentro de você, né? E como isso hoje soa nos negócios? Porque daqui a pouco a gente vai falar do MIT empresarial também, né? E uma das frases que você utiliza bastante é em relação, né? O MIT ele é gratuito e sempre será, né? E eu vejo que são valores que você leva, essa parte do abençoado e você poder de fato ajudar o próximo, são muito fortes dentro de você. Te dando muito prejuízo às vezes, eu já acompanhei algumas, mas são coisas que você não abre mão. E isso é muito legal. E como você consegue colocar isso nos negócios, conciliar, porque, entenda, né? Hoje a gente está num mundão velho aí que não existem valores e não existem princípios. Né? Infelizmente, né? E isso mas ter valor e princípio é muito necessário. Mas a gente vê hoje muitas pessoas, infelizmente, que não têm essa prática. E como trazer isso? Eu vejo você nos negócios e eu quero que você explique um pouquinho isso pra gente. Então, olha só. Dia 15 de agosto, nós vamos dar um workshop sobre o impacto da escalabilidade. O impacto da escalabilidade. E eu vou abrir esse evento falando sobre lucro, liberdade e legado. Então, é óbvio que quem inicia um negócio, uma empresa, quer o lucro. Sim. Né? Tirando as instituições sem fins lucrativos, que também precisam do lucro. Então, ela não tem fim lucrativo porque, contabilmente e juridicamente, ela não pode dividir, não pode ter dividendos de lucro. Mas ela precisa do lucro para manter a saúde do seu caixa, seu fluxo de caixa, e havendo lucro, ela reaplica na própria instituição. Sim. Então, ela é sem fins lucrativos porque não pode dividir, mas ela precisa do lucro. Então, ninguém inicia um empreendimento sem objetivar o lucro. Só que lucro, ele não tem a ver com ganância. É aí que talvez muitos se enganam. Então, o lucro, ele tem uma função social. Com o lucro que eu posso contratar mais um funcionário, porque se tem margem, eu posso contratar mais um funcionário, eu posso contratar um software para minha empresa, eu posso fazer uma reforma, é com o lucro. Então, o lucro ele tem uma função social. Beleza. Quando você se torna ganancioso, você perguntou sobre princípios e valores. Sim, sim. Quando você se torna ganancioso, aí você quer o lucro a qualquer preço. E a qualquer preço, a frase já diz. A qualquer preço. Enganando, mentindo, roubando. Enfim, uma série de coisas semelhantes a essa. Só que eu não gosto só do lucro. Eu gosto da liberdade. Então, eu quero ter lucro, mas eu também quero ter liberdade. E não existe liberdade maior para uma pessoa do que poder deitar a sua cabeça no travesseiro com a consciência tranquila de que ele obteve, se muito ou se pouco, ele não obteve na malandragem, não obteve roubando e enganando ninguém. Ou ainda, como dias atrás eu vi no noticiário, o camarada estava lá jantando com a mãe, imagine, e alguém veio cobrar uma dívida dele e acabou, enfim, executando ele com tiros pelas costas. Sim. Então não é só sobre colocar o travesseiro e descansar tranquilo a cabeça no travesseiro. É também sobre ir e vir, sabendo que com pouco ou com muito, você não deve nada a ninguém daquilo, porque tudo foi ganho de modo lícito, de modo honroso. Então eu não quero ter que jantar sempre olhando para frente do restaurante, porque eu tenho medo que alguém me cobre algo que eu estou devendo. Eu não estou falando de dívida, né? Deve lá na Casa Bahia. Não, isso aí não. Estou falando de dívida de que você não foi honesto, então tirou o que era de terceiro e agora, em algum momento, você pode ser vingado, pode ser cobrado. Né? Então, eu gosto da paz. Com muito, com pouco, eu gosto dessa paz, dessa liberdade. Né? Então, lucro, liberdade. E daí, por fim, legado. A vida não é só sobre dinheiro. Nós, um dia, mais cedo ou mais tarde, todo mundo espera que seja bem mais tarde, vamos partir daqui. O que você quer deixar de legado?
Eu prefiro que, ao partir dessa vida, as pessoas possam falar, poxa, eu me lembro que eu aprendi com o Aislan tal coisa. Então a gente tem que seguir essa linha aqui, porque é uma linha boa, é um princípio saudável, é um princípio de honra ao seu próximo, a si mesmo. Então, para mim, todos os negócios têm que passar pelo crivo de valores e princípios que promovam duas coisas. Bênção para o ser humano e honra a Deus. É isso. Então, eu sempre me pergunto isso. Isso aqui vai honrar o meu próximo? Vai. Isso aqui vai honrar a Deus? Vai. Então, eu posso fazer. Não vai? Então, eu não quero esse assunto. Então, é mais ou menos nessa linha aí que eu faço. O que não significa que de vez em quando, sem querer, não feche alguém na rua, né, dirigindo, né? Às vezes eu sou um pouquinho Mr. Magoo, né? Então também não sonha com isso. O Aislan é um cara perfeito. Não, o Aislan não é um cara perfeito. Se tiver essa dúvida, faça um podcast com a minha esposa, você vai chegar à conclusão. Aislan, você formou mais de 4.000 alunos na sua época de treinamentos, capacitação. Isso. Conte para nós, agora nessa nova fase, o que te levou a despertar isso novamente? Não, eu preciso voltar a dar os treinamentos, mentorias e afins. Conte para nós, o que te levou? Então, olha, é interessante essa pergunta, porque ela vai nos levar para esse ponto de inflexão, como diria o Flávio Augusto da WISE, sim. Né, que é um grande empresário e mentor de vários brasileiros e de pessoas de outros países também. Então, assim, eu tive um ponto de inflexão do final do ano passado para cá. Mas vamos lá. Ao longo desses anos que eu dei treinamento, que foi no início em 2013 que eu iniciei a empresa de treinamentos, eu ouvi, eu diria facilmente, centenas de depoimentos de pessoas que tiveram a vida transformada. Na época eu dava treinamento de vendas, oratório e comunicação profissional, atendimento ao cliente e fidelização, liderança e mais alguns, de acordo com o que as empresas precisavam, alguns a gente formatava de acordo com a necessidade. Então, assim, foram centenas de depoimentos de pessoas que disseram, cara, isso mudou a minha vida. Final de 2023, final desse ano que passou, agora já estamos na metade do ano de 2024, eu comecei a ter alguns questionamentos acerca do futuro. Eu sempre gosto de fazer a seguinte análise. Eu quero continuar fazendo isso aqui por mais 10 anos? Eu quero estar com essa pessoa por mais 10 anos? Se a resposta for sim, quero, aí vale a pena vencer os desafios daquele momento, as lutas, enfim, né? Porque os relacionamentos têm, óbvio, atritos e conflitos, e as empresas também têm atritos e conflitos como qualquer outro relacionamento. Então eu sempre me pergunto, cara, daqui 10 anos eu quero estar lidando com isso aqui? Eu quero estar cortando essa grama? Eu quero estar dando a manutenção para esse carro que eu tô? Se a resposta for não, algumas batalhas eu já nem entro mais, porque daí não me interessa. E eu estava me fazendo essa pergunta, se o que eu queria estar fazendo nos próximos 10 anos era tocando a Up Educacional, então hoje tem alguém tocando a Up Educacional, se eu queria estar tocando a Up Contabilidade, hoje tem alguém tocando a Up Contabilidade, e o que eu queria fazer nos próximos anos. E aí uma palavra veio ao meu coração, que foi sobre a hospitalidade, ser hospitaleiro para acolher anjos, que é um texto bíblico, e a outra sobre cuidar dos pequeninos, porque quem cuida dos pequeninos está fazendo para o próprio Deus. Essa foi a palavra que eu recebi. E aí então eu comecei de novo a orar e refletir e ver o que Deus estava me dizendo. E um dia desses Deus falou para mim, olha, eu depositei em você uma capacidade de ensinar. Eu depositei em você uma capacidade de simplificar temas difíceis e torná-los acessíveis a qualquer pessoa. Uma das minhas áreas de formação é a administração. E nesse tempo, com a contabilidade, a gente descobriu que o empresário, ele, no geral, ele sabe muito pouco sobre gestão. Ele sabe sobre a área técnica que ele está trabalhando. Por exemplo, o cara tem uma oficina, ele é um bom mecânico. Ele é um dentista, ele é um bom dentista. O cara é um cabeleireiro, ele é um bom cabeleireiro. Mas quando puxa para gestão, ele não entende nada de marketing, ou muito pouco, né? Nada, ninguém entende nada, né? Todo mundo entende um pouco, né? Mas entende pouco de gestão financeira, pouco de gestão de equipe. Por quê? Porque ele não foi treinado nisso. Porque lá na escola de mecânico, ele aprendeu a desmontar um motor mexer com o carro e arrumar o carro lá, né? Na escola de cabeleireiro, ele aprendeu a cortar cabelo. Sim.
o dentista, né? Na faculdade, ele aprendeu a fazer o tratamento clínico ali do paciente, né? E assim com o médico. Ele não teve lá na escola de medicina dele, por exemplo, nós temos na contabilidade alguns médicos que nós atendemos. Ele não fez lá na faculdade dele um módulo de como conquistar ou captar clientes, ou como fidelizar o seu cliente, ou como fazer a cobrança da sua carteira de clientes. Então ele é um excelente médico, mas ele não é que ele não é bom, ele não tem as ferramentas para ser um excelente gestor. E aí o que ele pode levar, às vezes, 10, 15, 20 anos para aprender, e que inclusive pode levar ele à falência. Sim. No período. Eu, como alguém que tenho, primeiro, formação na área, administração, e experiência, porque eu comecei a empreender aos 17. Então, eu tive um único emprego de CLT por 11 meses. Todo o resto da minha vida foi empreendendo, abrindo negócios, dando consultorias e dando treinamentos. Então, por que deixar talvez uma multidão de pessoas que poderiam ser beneficiadas com essa capacidade de ensino, com essa capacidade de simplificação de temas às vezes complexos e ajudá-los de fato a terem êxito no seu empreendimento, na sua empresa, e simplesmente se fechar somente nos meus negócios. Então foi esse ponto de inflexão que Deus me colocou. Então eu me vi tendo que responder a este chamado. Então vamos ajudar. Vamos usar o que nós temos de ferramenta, de experiência, de conhecimento e capacitar outros empresários a atingirem o sucesso, o êxito. Portanto, quando a gente fala de êxito e de sucesso, nós estamos falando sobre ganhar ou não ganhar milhões. Nós estamos falando de ajudar o empreendedor, o empresário, a chegar aonde ele traçou como meta, como objetivo. Porque o fracasso não é o tanto de dinheiro que tem ou não na conta. Fracasso é, você tinha o objetivo de vir aqui para o podcast, furou o pneu do carro e você não conseguiu chegar. Isso é fracasso. Êxito, eu tinha um objetivo, uma meta, chegar aqui no podcast, fazer uma entrevista gostosa, tratar os assuntos de maneira que pudessem enriquecer os ouvintes, né, aqueles que acompanham, e conseguimos. Isso é êxito. Então, êxito não é só sobre dinheiro, é sobre se chegar ao objetivo. Então, isso eu tenho certeza que aquilo que eu tenho de conhecimento, de experiência e de prática pode ajudar milhares de empresários ao entorno aí do Brasil, não tenho dúvida disso. Legal, legal. E aproveitando agora o gancho que a Lu pegou aqui, como nós conversamos, né? Você começou lá na área educacional, o Up Educacional, o Up Contabilidade, MIT Empresarial, e agora nós estamos retomando, então, essa parte da educação, os treinamentos para empresas, né? Então, você está agora liberando as inscrições, inaugurando o workshop do impacto da escalabilidade, correto? Impacto Isso. da escalabilidade. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona, o que é o impacto da escalabilidade, para quem esse workshop é destinado, o que vai ajudar? Fala um pouquinho para a gente. Então, eu vou falar um pouquinho do negócio da empresa Island Westphal Negócios Exponenciais. Perfeito. Porque daí o impacto da escalabilidade, ele é um produto, né, um serviço dentro desse guarda-chuva chamado Island Westphal Negócios Exponenciais. Perfeito. Então, o que acontece? Lá no passado, além dos treinamentos, eu dava consultoria. Hoje eu não dou mais consultoria. A consultoria é um trabalho bastante operacional e eu não tenho condições hoje de gastar esse tempo de maneira operacional. Então, hoje nós estamos envolvidos em mentoria, imersão, workshop. E as ferramentas, que daí entrariam os treinamentos que outrora dávamos, vendas, oratória e comunicação, gestão de equipe, gestão de projetos e outros tantos que tem lá, esses todos eles entram como um treinamento EAD, e aí com mentorias curtas, né? Dentro do treinamento que já tem todo o conteúdo preparado. Em videoaula, EAD, enfim. Como a maioria hoje gosta de estudar. Né? Com o celular, né? Na palma da sua mão, você consegue acessar conteúdo de alta qualidade. Só que, como às vezes o conteúdo em si EAD não é suficiente, ele tem uma opção de contratar uma pequena mentoria dentro daquele assunto. Então, consultoria saiu, nós só fazemos hoje a mentoria, o workshop e a imersão. Falando especificamente sobre o workshop,
o workshop ele vai tratar especificamente sobre como tornar a sua empresa, caso ela não esteja ainda neste ponto, tornar ela escalável. Então, como que eu posso sair de uma unidade para 100? Então, parte do meu trabalho foi acompanhar processos de escala em outras empresas. Em ajustar área comercial, área financeira, área de software, né? Porque quando fala de escala, inevitavelmente a gente vai cair no tripézinho ali, tecnologia, escalabilidade. Então, esses princípios, estas verdades que compõem o que é uma empresa escalável, será tratado no workshop. Então, um workshop de 4 horas, o ideal seria talvez 8 horas, ou 16, ou 32, mas não tem como eu separar um empresário para tantas horas de workshop. Então, como nós montamos a estrutura? Ele participa de um workshop de 4 horas e tem uma visão ampla do que é exponencialidade, certo, do que é escala, quais são os princípios norteadores das empresas exponenciais. E dali ele vai conseguir fazer um diagnóstico em que momento ele está como empresa. Se estaria mais no momento de maturação, mais inicial, ou se já está num nível de maturidade para pensar em escala. Nós temos uma frase que nós gostamos de dizer, que o empresário tem que cuidar para não morrer de sucesso. O que é morrer de sucesso? É quando você não precifica bem e vende muito. Porque quanto mais você vende, mais prejuízo você tem. Sim. Os processos da empresa não estão maduros e você abre uma segunda unidade. Quer dizer, você só está exponencializando aquilo que está ruim. Então, o meu negócio é ruim, vou tentar abrir uma segunda unidade para ver se vai para frente. Vai morrer de sucesso. Não, vai morrer de sucesso. Você dobrou o teu problema. Não, olha, essa primeira unidade eu tenho muito problema com a equipe de vendas. Botou uma segunda unidade, é o dobro, talvez até mais, de problema. Isso nós chamamos de morrer de sucesso. Então, no workshop, ele vai aprender a fazer um diagnóstico, nós chamamos o diagnóstico 360 graus, porque vai desde lá da ideação do negócio dele, por mais que a empresa, já está andando, às vezes tem uma falha lá na idealização do modelo de negócio. E por isso que não anda, não é porque ele não trabalha, ele trabalha muito. No geral, os que eu conheço trabalham muito. Mas às vezes tem uma falha na idealização do modelo de negócio. Você vai lá, faz um pequeno ajuste e destrava o cara. Então, esse diagnóstico ele vai desde a idealização do modelo de negócio até quando a gente chega lá e falar em growth, em escala de venda, em crescimento de venda, expansão de venda, de resultado de venda. Com esse diagnóstico feito, ele vai conseguir ele mesmo dizer, olha, eu estou nesta etapa aqui de maturidade, estou nesse nível. Preciso avançar para uma mentoria. Aí sim nós temos o programa completo, que dura de 6 até 12 meses, para implantar os princípios e as características de uma empresa exponencial. Se ele vai querer crescer 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, é com ele. Mas nós vamos dar para ele a estrutura, vamos organizar para ele para que ele possa expandir, para que ele possa crescer. Inclusive dentro do modelo de franquia, que também é uma forma de escalar o seu negócio. E bastante, assim, é um sucesso. O Brasil é um dos países que tem maior volume de franqueadores e franqueados no mundo. Então, franquia para o brasileiro é um sucesso. Porque vem formatado, enfim, vem com manual de marca, vem uma série de coisas que o brasileiro, às vezes, por não ser assim tão burocrático, né? O brasileiro ele é muito mais emocional nesse sentido. O brasileiro ama franquia, porque franquia é um caminho seguro. Então, também é um modelo que a gente trata dentro do workshop. Basicamente é isso, de uma forma muito sintética, daquilo que nós vamos trabalhar por 4, 5 horas no workshop, agora no dia 15 de agosto. Então, deixa eu dar um recado aqui para quem nos assiste ou está nos ouvindo. Você, empreendedor, empresário, que não quer morrer de sucesso, invista em mentoria e converse depois com a equipe do Aislan aqui, invista aqui, porque eu tenho certeza que o seu negócio vai crescer e você não vai morrer de sucesso, porque mentoria vai fazer você avançar e crescer cada vez mais. É isso aí, show de bola. Então, a gente pode dizer que esse workshop, o impacto da escalabilidade, ele serve ali desde para quem está começando, para ele entender ali as ferramentas que ele vai poder utilizar para escalar, como também aquele cara que já está há um bom tempo, mas para ele entender em que etapa que ele está, para daí sim poder escalar o negócio dele. Sim. Ah, legal. Então, na verdade, até quando o pessoal estava montando ali página de vendas, enfim, perguntaram para mim assim, para quem é
esse workshop. Sim. Nós colocamos lá para donos de negócios, para empresários, para diretores, né? Porque um diretor de área, às vezes ele pode ser, naquele momento, ele pode estar sendo o obstáculo do crescimento. Sim. Porque a mente dele ainda não foi aberta para a questão da exponencialidade. Uhum. Então, olha, eu tenho uma empresa, já está caminhando bem, já está faturando bem, né? Na casa de milhões aí, beleza. Será que eu deveria mandar alguém lá? Dá uma olhada. Se você sente que tem potencial para crescer e não está crescendo, alguma área está sendo o estanque, está sendo o impedimento. Não é que você vai ver o teu colaborador, o teu diretor como um impedimento. Não é isso. É a falta do conhecimento. Tem uma frase que eu gosto bastante, eu não me recordo agora se foi o coach Paulo Vieira ou quem outro deles que fala, né? Aquilo que você não tem está atrás de um conhecimento que você precisa obter. Como é que eu faço então para me inscrever? Como é que eu faço para ter maiores informações desse evento? Aonde eu tenho que acessar? Tem alguma página, um site? Como é que funciona? Tem sim. Você pode ir direto no site. Agora, o nome é complicado, né? islandfestival.com.br. Para facilitar, a gente vai colocar, vai aparecer aqui embaixo para você, tá? Fica tranquilo, vai estar aqui embaixo. Então ele vai acessar islandfestival.com.br, é o que está aqui embaixo. E vai clicar lá dentro do site no produto Workshop. Legal. Ele já vai ser direcionado para a página do evento, com todas as informações, local, valores de investimento, etc. Perfeito. Aliás, cara, tá ficando um evento fantástico. Eu imagino. Nós não vamos apenas fazer a parte do conteúdo, nós queremos gerar network. Legal. Porque network também é uma ferramenta de escala. Sim. Então, às vezes, o capital que você precisa, quer de recurso financeiro, quer de conhecimento, está num parceiro que você ainda não conhece. Então, assim, também vai ter, eu digo network de alto nível, porque você vai estar ali com pessoas que estão buscando escalar, avançar, crescer com seus negócios. E nós também vamos oferecer uma experiência muito especial, vai ter uma degustação de vinho comentado. Olha Que só. legal. Com queijos e tal. Então, um momento relax ali, porque isso ajuda também no momento do network. E vamos fazer uma sessão de fotos profissional ali, para você renovar lá o teu Instagram, renovar... Pra cada participante, isso? Não vai ser um book, né? Sim. Mas você vai poder tirar algumas fotos profissionais ali durante o evento e depois você vai receber isso através do e-mail que você se cadastrou, se inscreveu pro evento. Legal, legal, bacana. Enquanto o Island tá falando aqui, tá aparecendo para você aí o site, né? Então é bacana porque ele aborda ali alguns temas, né? Então a próxima turma vai ser agora dia 15 de agosto, né? Reforçando, a duração vai ser das 14 às 18, né? Você tem ali os valores do ingresso, os promocionais, né? Então aproveita. Eu tô dando uma olhada aqui. Então, ao final do workshop, você será capaz de fazer, né? Compreender e aplicar todas as etapas da análise 360, que é aquela análise que o Island comentou, né? Para você saber em que momento da empresa você está. Aplicar a metodologia QX para a escalabilidade do seu negócio. Identificar e aplicar fundamentos da exponencialidade em sua empresa e desenvolver um plano de ação para a transição exponencial do seu negócio. Porque, é claro, né? A partir do momento em que você ali, né, entende em que momento você está, agora você sabe como você vai fazer. Então, muito bacana. E fora isso, também tem ali, né, experiências, né, que você vai ter no workshop. Degustação comentada, que o Island comentou aqui, né? Então, você que gosta de um bom vinho, você que gosta ali de um queijo, vai ter coisa boa ali para você. Um network profissional, que isso é uma das coisas muito importantes que eu vejo hoje, né? Que fazem toda a diferença, né? Essa parte do network profissional que a gente vai comentar um pouquinho. E também aquela sessão de fotos ali que você vai receber, você vai fazer durante o evento. Essa parte do network profissional é muito legal, né? É muito interessante. O próprio Meet também, ele surgiu com essa ideia. Então, é um ótimo momento ali, né? Eu acredito que a gente vai ter várias empresas participando. Então, é um bom momento de network também, né? Sim. Eu brinco, independente aí do seu credo, da sua religião, é apenas uma brincadeira, que até para entrar no céu você precisa de um amigo, né? O bom amigo Jesus. E na vida é assim, o ser humano ele é um ser social, ele é um ser relacional. Quem se fecha em si mesmo é tolo. Está lá em Provérbios. Quem se fecha em si mesmo é tolo. Mas aquele que se abre se torna sábio. Então o que acontece? Às vezes você tem um projeto
e não tem o recurso financeiro. E outro lá, parceiro, outro companheiro, participante do evento, tem o recurso e não tem o projeto. Às vezes, você tem o projeto e tem o recurso, mas não tem as pessoas, a equipe. Uma empresa é feita de pessoas. Por mais que a gente vai falar também um pouquinho sobre inteligência artificial, tecnologia em geral, mas também inteligência artificial dentro do evento. Gente, não existe. Pessoas são insubstituíveis. Fato. A tecnologia que há, ela aumenta a capacidade de uma pessoa produzir mais e melhor. Mas ela não substitui a pessoa. Eu vejo o pessoal, os alarmistas aí do apocalipse, né? De que, os empregos vão acabar. Não, os empregos eles vão sofrendo uma transformação. Então, o EAD veio e não acabou com as universidades presenciais. O EAD veio e não acabou com os professores. Sim. Eles agora gravam a aula. Sim. Exponencializou aquela aula que era antes dado para 30, 40 alunos numa sala, ela pode ser replicada para 4, 40, 400 mil alunos. Mas ela não acabou com a profissão professor. Exigiu uma adaptação. Como nós estamos conversando aqui agora, a câmera gravando ali, então houve uma adaptação. Então, assim, às vezes, dentro de um evento de network, eu brinco, né? O cara tá solteiro. Às vezes ele encontra a esposa dele, uma pessoa para ele compartilhar a vida. O network tem esse poder. Às vezes ele encontra um sócio. Às vezes ele encontra um gerente para sua equipe de vendas. Uma coisa é certa. Em casa, ele não vai encontrar com nenhuma dessas pessoas. Ele precisa sair, seja num evento do workshop, seja no meeting empresarial, seja numa igreja, seja no Rotary Club, né, nesses clubes que existem aí, entre tantos que existem, né? O network, quando você sai de casa com a intenção de fazer bons amigos, bons parceiros de negócio, se relacionar de forma honesta. O Jonathan falou um pouquinho antes que como está difícil o mundo hoje sem valores e princípios. Sim. Olha que interessante. Então tem pouca competição para quem tem valor e princípios. Então se você sai da sua casa, vai para um evento com o coração íntegro, com uma percepção de servir, de abençoar, de ajudar o outro, de ser para ele uma resposta, a competição está lá embaixo. Sim. Porque se eu tenho muita gente malandra no mercado, aquele que não é malandro se destaca. Então, como uma pessoa honesta, agora deixa eu colocar um peso em você, como que uma pessoa honesta, um empresário honesto, consegue ir para casa dormir, enquanto há um mundo precisando de pessoas como ele, para iniciarem projetos gloriosos que vão transformar a vida de milhares de pessoas. Então, vou olhar aqui para a câmera, você é empresário que entende ser uma pessoa íntegra, de valores, o que você está fazendo de pijama e de pantufa numa noite dessas, onde está acontecendo um meeting empresarial ou qualquer outro evento de network? Então, tira essa pantufa ou vende pantufa, mas participe dos eventos de network. Ora, você será a resposta, ora, outros serão resposta para você. Uma coisa é certa, o ser humano é um ser social. É isso aí, maravilha. E hoje, né, nós estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast do Meet Talks, com ele, Aislan, que é empresário, fundador da UP Educacional, da UP Contabilidade e também idealizador do Meet Empresarial. E hoje ele está aqui divulgando, né, o workshop O Impacto da Escalabilidade. Como você, empresário, pode fazer com que a sua empresa cresça de forma saudável e de uma maneira que perdure, né? Então, lembrando que esse evento ele vai acontecer, a próxima edição, né, vai acontecer dia 15 de agosto, a duração das 14 às 18, o local vai ser no Hype Innovation, isso? No Hype Innovation, um espaço maravilhoso, inspirador, instagramável, vai ser uma experiência sensacional. Sensacional. Lembrando que você que tem interesse em participar desse workshop, você vai poder ver aqui no link abaixo, né? aislan.westphal.com.br, isso, aislanwestphal.com.br, perdão. Aí você vai conseguir todas as informações do evento, né? Lembrando que é dia 15 de agosto, local, preço, vai ter tudo lá para você se informar, certo? Aislan, eu quero aqui agora, já encaminhando para a gente encerrar o podcast de hoje, eu quero que você deixe uma mensagem para
para os empreendedores que estão nos ouvindo hoje. Uma mensagem de inspiração, algo que de fato leve eles a refletir sobre os seus empreendimentos e também levem eles a crescer, a exponencializar. Posso dar 2? Pode, fica à vontade. Eu fiquei pensando aqui, eu preciso falar uma coisa para o empresário. Preciso falar. Se hoje chegasse aí na sua empresa alguém para comprar 5 vezes mais do que você está acostumado a vender todos os meses, você teria como atender? Seja o ramo que for. Serralheria, medicina, odontologia, advocacia. Se chegasse hoje alguém querendo comprar 5 vezes mais do que você está acostumado a vender. Imagina que você vende 100 mil por mês. E alguém chegasse, olha, eu quero contratar teu serviço, quero comprar, eu tenho um volume de trabalhos que eu preciso que sejam realizados e quando você batesse na calculadora, daria não 100 mil, mas 500 mil. A pergunta é, você está pronto para atender esse cliente? Essa demanda? Eu imagino que a resposta seja não. Se for sim, parabéns. Mas se for não, eu não estou pronto para crescer 5 vezes neste mês, significa que você ainda não é exponencial e você não está pronto para escalar. Você precisa vir no workshop. Porque eu tenho certeza que você sonha em faturar 5, 10, 15, 20 vezes mais do que você fatura hoje. Então você precisa vir. Não é se você vai, você precisa vir. Se você vai, é uma escolha tua. Então esse é o primeiro recado. Agora um recado para a vida. Para a vida do empresário. Empreender não é simples. Ser empresário, ter um negócio, ter pessoas, no certo sentido, que dependem da tua visão, do teu sonho, para realizar os sonhos delas, não é simples. Mas é necessário. Eu gosto quando dizem assim, empreender é difícil. Trabalhar CLT também é difícil. Ser um empresário é difícil. Ser um autônomo também é difícil. Então você, empresário, você que está nos acompanhando nesse episódio, tudo é difícil. Tudo é difícil. Mas você tem o poder de escolher qual é o seu difícil. Lá atrás, eu entendi que era difícil. Eu me lembro a primeira vez que eu procurei emprego, Jonathan. Eu nunca vou esquecer isso. Eu saí aqui, numa avenida aqui próximo, com um maço de currículo. Naquela época a gente preenchia a mão. E eu fui em alguns lugares, mas num lugar, já logo no início da caminhada, eu deixei, o porteiro pegou, e eu tinha 16 anos. Ele perguntou se eu tinha experiência. Com 16 anos? Eu tinha experiência de assistir Sessão da Tarde. Eu falei, não. Ele falou, então nem deixe teu currículo porque eu vou jogar no lixo. Eu fiz uma promessa para mim, junto, que eu nunca mais iria procurar emprego na minha vida. E eu nunca mais procurei emprego. Porque eu entendi que procurar emprego era difícil. Então eu fui começar um negócio, que também é difícil. Sim. Eu escolhi o meu difícil e não me arrependo até hoje. Escolha o seu difícil e seja feliz com ele. Maravilha. E para finalizar, então, Aislan, deixa lá o seu @, como é que a gente encontra o Aislan, qual que é o Instagram, fala aqui pra gente, deixa a gente achar você. É muito fácil. Você vai digitar lá no Instagram, Aislan Westphal Oficial, e já vai aparecer esse jovem senhor bonito que vos fala, né? E no Facebook o mesmo nome. Ou se quiser também conhecer o nosso trabalho, basta ir no site, né? aislanwestphal.com.br, que você vai ver todos os nossos produtos e serviços. Então, maravilha. Então, você que tem desejo lá em conhecer um pouquinho mais do trabalho do Aislan, tem lá aislanwestphal.com, vai aparecer aqui embaixo. Também vamos deixar aqui, tem o @aislanwestphal_oficial. E lembrando também, nós temos o @upeducacional, Sim, pode acompanhar as empresas também. @upcontabilidade, @Meet Empresarial, né? Então siga lá, vai aparecer aqui embaixo também para você. Siga, compartilhe, acompanhe para estar a par de tudo que está acontecendo, tá ok? E Luana, vamos encerrando nosso primeiro podcast. Tava tão gostosa a conversa, mas de fato eu acredito que você aproveitou bastante. Então, mais uma vez eu quero agradecer pela tua audiência, pelo teu tempo. Espero ter abençoado, né? Esperamos ter abençoado você nesse bate-papo aqui. E espere os próximos. Siga lá o Meet Talks, né? E esteja acompanhando os nossos próximos episódios, né, Lu? A gente vai estar aqui trazendo muito conteúdo bom para você e que você vai poder colocar em prática aí no seu negócio. Com certeza. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo Meet Talks. Tchau, tchau.